Então bora para análise. O desafio de agosto era desenhar em cima de uma pose já pré-definida, uma pose simples, só para você criar o personagem em cima dela. E aí aqui a gente tem os finalistas e embaixo a menção honrosa que eu vou comentar depois. Então vamos lá, eu vou pontuar então. Começar aqui com esse desenho top aqui do Marcos Freitas. Olha isso aqui. Quando a gente viu, ficou de boca aberta porque realmente tá muito bonito, assim, tá bem construído. Então, proporção legal, estrutura tridimensional e os detalhes, né? A parte externa aqui da roupa, dos elementos mecânicos, sensacional, né? A linha também, né? Muito bonita, muito limpa. Olha o trabalho aqui que tem aqui, ó, fundamento da linha fazendo a sua aparição, né? Tem linhas mais grossas na parte externa, linhas mais finas na parte interna, em variações de traços. Isso deixa o desenho muito mais interessante, né? E repara que ele faz as sombras com a grossura do traço. Nas áreas mais claras, ele faz o traço mais fino. Então, ou seja, né, a luz está vindo aqui de cima e aí as partes mais escuras, elas ficam com um traço mais grosso. Tem um pensamento por trás, né? Não é aleatório. Então, fundamento da linha aí fazendo sua aparição. A solução também aqui das partes mecânicas, né? Ele fez só menções. Repara que não é super detalhado no sentido de fazendo a estrutura mecânica perfeitamente, né? Ele faz menções e insinuações de como que seria uma parte mecânica e fica muito bonito, né? Muito bem resolvido, sem ficar poluído. O ponto aqui, Marcos, talvez o que eu diria, assim, que poderia ser trabalhado um pouco mais, talvez o rosto, assim. Eu senti que ele ficou um pouco aquele rosto mais simples, assim, né, mais estilo mangá, talvez 1990, assim, né, um estilo mais simples. Não tem nada de errado, mas acho que se você fizesse ele com uma estrutura diferente, né, uma finalização diferente aqui, você fez um nariz mais simplificado, assim, né, enfim, eu senti que ele poderia ser um pouco mais trabalhado, talvez um estilo mais semi e com algumas definições, né? Por exemplo, aqui no olho você fez só esse detalhe, assim, eu achei que ele ficou pequeno em relação ao rosto como um todo, né? E poderia ser mais trabalhado, né? Talvez fazer um rosto mais semi mesmo, mais também um pouco maior, eu achei que ficaria mais harmônico em relação ao rosto aqui. Então, talvez algo assim ficaria um pouco mais interessante, né? Um pouco mais condizente com a estrutura geral do seu desenho, mas principalmente aumentar o tamanho, tá? Mas pequeno detalhe aí, de modo geral, excelente desenho, incrível mesmo. Aí passando para a Júlia de Souza, também gostamos bastante aqui desse desenho, enfim, proporção, tudo, estrutura bem 3D, tem um trabalho de detalhes aí, principalmente nas partes animais aqui, né? A gente vê que tem o trabalho de textura aí das aulas de Dynamic Sketching aparecendo, fazendo trabalho de silhueta, né? Em vez de fazer só a parte interna, assim, né? Isso é uma tendência que a gente costuma fazer no começo, e conforme a gente vai avançando no Dynamic Sketching, a gente entende que, na verdade, a gente tem que quebrar a silhueta, né? Fazer um trabalho aqui para gerar volumetria nos elementos, não somente fazer a textura só como se fosse um adesivo, né? Mas pensar como se cada uma dessas escamas tivesse, então, uma grossura, tivesse um volume, e aí ele é plugado em cima de uma forma maior. Então, esse trabalho aqui bem aparente no trabalho da Júlia, muito bonito isso mesmo, o rosto legal também, né, tem um estilo interessante. Acho que o ponto principal aqui é talvez a simplificação em algumas partes, né, e também algumas partes apagadas, por exemplo aqui, ó, nessa região do meio principalmente. Eu vejo que essa bolsinha aqui, ela ficou como se fosse só um cilindro, né, e aí se você olhar para uma roupa, uma cinta, né? Um cinto de um trabalhador, sei lá, aquele estereótipo do tipo o Mario, né? Ali as bolsinhas, tem os equipamentos, inclusive aqui até a ferramenta, né? Ficaram simplificados, lisas. E a gente tem essa tendência de fazer isso. Conforme a gente vai adquirindo experiência, a gente vai fazendo mais realista. Então, toma cuidado com isso, né? Com essa simplificação. Tá 3D, mas tá faltando relação com a realidade. E aqui também eu senti que poderia ser reforçar um pouco mais o traço, definir um pouco mais, tornar um pouco mais contrastante. E aqui essa bolsinha, por exemplo, né, tá flutuando no meio do nada da calça. E aí é interessante você talvez colocar umas cintas, assim, né, colocar alguma coisa assim prendendo. Isso ajuda até a gerar, né, uma sensação de compressão. Você pode fazer aqui a bolsinha pendurada, né, na perna e como se estivesse amarrada. E aí tem um efeito de compressão no tecido, coisa do tipo. Pode ser interessante, né, gerar um pouco mais de tridimensionalidade também, enfim, deixar mais legal aí essa bolsinha. E aqui também um outro detalhe, né? Cuidado com o tamanho da mão, né? Repara como a mão ficou um pouco pequena, diminuta em relação a essa outra. Eu sei que mão é difícil, mas presta atenção nisso, né? Para não jogar contra aí seu desenho, né? Fazer tanto
acertar a proporção é o mínimo, e a estrutura tridimensional é o segundo, né? Aí detalhamento, né, é o terciário. Mas muito bom, excelente. Julia, vamos para o próximo desenho, aqui o da Tainá Brito, ela participou também da última, apareceu aqui com um excelente desenho e mais uma vez, não é diferente, né? Olha só esse desenho incrível, assim, num nível de acabamento, né, de construção, enfim, de vários pontos positivos, né? Tanto volumetria, pintura, acabamento, olha os detalhes aqui, a mão, linda essa mão, cara, incrível, assim, Tainá tá de parabéns, assim, num nível já para trabalhar, assim, realmente, nível muito avançado. Olha só o detalhe dessa roupa, dessa coxa aqui, o 3D que tá, assim, né? Você sente que o colã nessa roupa, né? Ela tá apertando a coxa, ela tá gerando esse brilho. E também, né? Olha só esse detalhe aqui, excelente da luminosidade. Esse detalhe aqui, ó, que gera essa ideia de que tem uma grossura esse tecido, né? Uma leve grossura através da mudança de cor, de um brilho ali, excelente mesmo, assim, é uma solução muito bonita, assim, muito interessante. Esse tipo de acabamento, né, de pintura, de finalização, de traço, me lembra muito alguns concepts, assim, então realmente já tá num nível muito avançado, tá, né? Parabéns mesmo. E aí não tem que falar, né, tá super 3D, super bem acabado. Aí tem alguns pontos, assim, que achar pelo em ovo, né, eu vou comentar aqui. Um deles aqui que me chamou a atenção é a tangência, né? Tangência é o quê? Dois elementos que não têm relação entre si, eles se tocam. Então, por exemplo, aqui, ó, essa linha da roupa, ela tá fazendo uma continuidade com esse cabelo, né? Como se fosse, o cabelo aqui dela. E isso acaba gerando, parece que uma coisa só, assim, né? Não tem profundidade, eles estão colados, é como se fosse parte da perna dela, por exemplo, né? Então, não é o caso. Então, o que você poderia fazer só? Só subir um pouco, cortar um pouco aqui, né? Mover esse elemento para separar um pouco e não gerar essa continuidade que gera uma sensação estranha para o observador. Então aqui, ó, vamos ver, só para a gente observar como poderia ser feito e como ficaria isso aqui, né, de uma outra maneira. Então aqui, ó, olha só, eu movi um pouquinho para cima, já muda um pouco, né, já quebra essa tangência, então é interessante focar nisso, né? E eu reparo que acontece algumas outras pequenas vezes aqui, pequenos detalhes, mas eu vou comentar. Por exemplo, aqui, ó, nesse dedinho tocando a perna, também seria interessante se você pudesse mover essa parte do corpo, né, para dar um pouco mais de leitura da silhueta. Então, olha só, movi aqui um pouco, já deu uma diferenciada, né? Já dá uma leitura um pouco melhor na silhueta, acaba com a tangência. Olha aqui também um pequeno detalhe, essa roupa tocando, né? A ponta tocando. Talvez se você mudasse um pouquinho, né? Movesse um pouquinho o tecido, só para dar um pouco mais de silhueta, ajudaria também. É mínimo aqui, né? Mas enfim, só para comentar sobre esse conceito da tangência. Então, olha só, uma pequena mudança já faz uma diferença interessante. Então, pequenos ajustes aí de tangência pode ajudar na leitura da silhueta e na melhoria do desenho de modo geral. Talvez um outro ponto que eu indicaria, mas aí talvez seja uma questão de preferência pessoal mesmo, eu não faria tão afunilado assim a cintura, assim, né? Tudo bem que é um alienígena, né? Você fez uma mudança bem intensa de forma, né? De proporção, mas talvez eu acho que ficaria mais equilibrado, um pouquinho maior, para não pesar tanto as pernas, assim. Quando eu vejo, me chama mais atenção essa parte inferior, essa forma aqui de baixo das pernas, que quase que forma um triângulo, né? E aí um outro triângulo invertido é um pouco desproporcional, ao meu ver, assim, né? Claro que tem uma variação de proporção proposital aqui, né? Mas eu acho que isso ajudaria a fazer uma conexão mais clara entre as duas partes. Mas excelente, lindo. Então vamos pro próximo aqui, Moser. Um excelente desenho também, uma guerreira do Oriente, talvez aí, né? Meio Simba, esse capuz, bem legal aqui o personagem, o design, a roupa, eu achei muito interessante também, né? O design. Esses pequenos detalhes aqui eu acho que faz muita diferença, né? São grafismos. Olha só esse detalhe também aqui do cinto, né? Da parte que amarra, separa a parte de cima e a parte de baixo. São pequenos detalhes que fazem muita diferença, dão muito característica pro personagem, né? Tipo, quem ele é, qual talvez seja a etnia, quão rico ele é, porque pode ser, né? Se ele tem roupas simples, tem roupas mais trabalhadas, mais ornamentadas. Então isso é algo bem interessante, né? Olha só também esse detalhe aqui do bracelete. Fez uma textura aí de novo, Dynamic Sketching aparecendo em todos os elementos aqui. É super importante, super crucial. Isso aqui, olha só também o detalhe da arma aqui, cara. Não tinha visto anteriormente. Fez todo um grafismo aqui, né? Muito bonito. E aí você já
tem uma ideia melhor do personagem. E aí, talvez os pontos que eu diria, tem um de proporção, né? Eu vejo que o pé do personagem aqui ficou um pouco pequeno, e eu acho que em relação a essa proporção aqui do personagem, né? Dessa altura desse personagem, eu acho que um pouquinho maior aqui faria mais sentido, tá? Então, eu acho que ficaria mais coerente com o personagem. E o segundo ponto é de leitura. Essa mão aqui, ó, ela desapareceu. Ela parece, na verdade, que é essa faixa aqui, né? Então, talvez se você tivesse movido um pouco, acho que não tem problema mover para dar mais leitura, ou talvez escondido, movido esse tecido, talvez fazer esse tecido um pouco mais para a direita aqui, né? Fazer ele com caimento, como se fosse o vento batendo, para dar mais leitura, mais abertura para essa mão, porque a gente não observa, a gente não consegue perceber que é uma mão se a gente não parar para observar com cuidado. Então toma cuidado com isso, que é um problema de leitura da pose, da silhueta. E também, por fim, eu diria talvez que alguns detalhes aqui na anatomia, né? Aqui você fez o deltoide, muito bonito, bem legal, mostrando que é um personagem mais forte, né? Então talvez você fazer alguns pequenos detalhes aqui, ó, no cotovelo, tem um osso, né? Também próximo ao cotovelo, que dá uma definição. Aqui na parte do pulso aqui tem os dois ossos, né? Tanto do rádio, da una. Então talvez fazer uma quebra aqui de formas é interessante, assim, fazer um movimento, assim, pode ajudar, coisa do tipo. Inclusive, também aqui na parte do antebraço, né? Tem o braquiorradial, que ele é um dos músculos mais saltados, aqui você poderia fazer um pouquinho, uma leve indicação, já que ela é um pouco mais musculosa, poderia ser interessante. Então, ó, isso aqui já dá uma leve diferença para não ficar tão liso. Beleza? Mas excelente, Moser. Como sempre, mandando benzão, parabéns. E aí aqui a gente tem a Isabela Cruz. Também um lindo desenho. Aqui acho que o que mais chama atenção é a roupa, né? O vestido. Olha só o nível de detalhe, né? O nível de trabalho, de formas planas aqui, sendo muito bem utilizadas. Formas planas, né? Para quem não sabe. Repara que esse trabalho, né? De idas e vindas nesse tecido, como se fosse uma cortina mesmo, né? Você para pra ver uma cortina, como que é a cortina, né? Ele tem esse efeito de serpenteado. Esse serpenteado que é o que caracteriza tecidos, né? Então tem um entendimento muito claro aí de formas planas e também de volumetria, né? Para você fazer essa luz e sombra, né? Repara que tem tons diferentes aqui de vermelho. Então tem um mais claro, tem um mais escuro, próximo da curva ali, né? Da onde teria uma sombra de oclusão, que é a sombra onde duas partes se tocam, né? E aí gera essa sombra mais escura. A parte inferior também aqui a gente vê interna, tem um tom mais baixo, então tem um entendimento legal aí da volumetria dessa forma que, querendo ou não, é como se fosse um meio cilindro, né? Se você parar pra pensar dessa maneira, tem um cilindro, e aí a forma é quase que isso aqui, né? Um meio cilindro. E os detalhes também aqui na roupa, pequenos grafismos, que eu acho que faz toda a diferença, deixa o desenho mais bonito, né? Mais interessante, da característica de quem é o personagem. Isso tá bem legal aqui, tá bem trabalhado. Acho que só os pontos que eu desenvolveria, assim, né, daria de dica, é fazer o mesmo trabalho que você fez em outras partes. Por exemplo, aqui, essa parte que, se eu não me engano, chama corsete, né, corcelete, alguma coisa assim, eu acho que ele ficou simplificado, ficou 2D iconográfico. Você fez ali o clássico X para desenhar os cordões cruzados, né, igual do cadarço do tênis, da bota. Eu achei que poderia ser mais trabalhado. E também o rosto, ele acabou perdendo um pouco, assim, de brilho em relação à roupa que tá hiper trabalhado. Então acho que ele ficou um pouco apagado. Cuidado com isso, assim, né, de ter é interessante, pode ter contraste. Por exemplo, se você olhar para o Estúdio Ghibli, os personagens são simples e o fundo é complexo. Mas aqui no caso é um personagem só, é uma coisa só. Então acho que teria que ter uma unidade, né? Então cuidar um pouco mais do rosto aqui, dos olhos, fazer um pouco mais trabalhado seria a solução. E um outro ponto também em relação aqui à luva, né? Ela ficou desaparecida aqui porque o que acontece? É o princípio da figura fundo. Você fez uma mão escura versus um cabelo escuro. E aí a gente não consegue ter uma leitura muito clara do que é o que aí. Então é interessante talvez fazer de uma outra cor ou de uma outra tonalidade, talvez um cinza ou um branco mesmo, para gerar um alto contraste em relação ao fundo que é o cabelo, né? Mas ótimo, bora lá, vamos para
Próximo aqui, Gabriele Silva. Também lindo trabalho de luz e sombra, né? De renderização aqui da armadura, do cabelo, como um todo aqui, tá? Excelente trabalho. Também de volumetria, né? Repara, tudo aqui tem volume, tudo tem uma espessura. Olha só, aqui a parte da armadura da cintura, né? Você sente que tem volume, não é algo plano, né? Não é só isso assim. Isso aqui é 2D, mas isso aqui é 3D. Então, a gente sente o volume de tudo que tá aqui na roupa, principalmente, né? Que acontece, um erro clássico é fazer uma armadura só assim, né? Uma placa, por exemplo, aqui no peitoral e acabou. Mas não, ela tem uma grossura, né? Como se fosse uma pequena caixa achatada. Então, Gabriele aqui acertou muito bem. Talvez o que eu diria é que ficou um pouco pesado a luz e sombra, tá? Eu acho que ficou um pouco com esse aspecto meio sujo, meio borrado em algumas... De um modo geral, talvez se você tirar, extrair um pouco, voltar ao branco, você pode fazer isso até com a borracha, voltar ao branco em algumas áreas para dar mais contraste, né? Para gerar mais brilho, assim, fazer saltar essa armadura, principalmente o cabelo também, né? Que nem você fez aqui, ó. Aqui é um excelente exemplo, né? O brilho tá bem intenso, e tem tons de escuro, de preto aqui bem mais fortes. E aqui eu vejo que tá mais na meio da escala, né? Tá na escala de cinza ali, de preto e cinza e branco. Tá muito uniformizado. Então eu, na minha opinião, eu traria um pouco mais de brancos aqui, né? Tons mais claros. Para gerar mais contraste, gerar mais intensidade aqui, brilho. Então olha só como essa pequena área que eu fiz, ela gera um alto contraste, né? Parece que tá reluzente mesmo esse personagem. Então é nesse sentido que eu tô falando, tá? E aí então antes de revelar quem são os vencedores, eu vou comentar da missão rosa aqui, esses 3 de baixo, que são muito bons. Eu fiquei bem na dúvida, assim, achei bem bonito. Então a Nicole, ó. A Nicole também, se não me engano, tava nos últimos finalistas. Excelente desenho, assim, o design tá incrível pra mim, assim, pra mim foi... O ponto mais de destaque desse desenho é o design, né? Essa roupa, né? Olha só o detalhe da roupa, tantos elementos triangulares, gerando esse efeito bem agressivo, né? Olha só essa máscara também fazendo esse efeito triangular, um personagem dinâmico, a arma aqui também, né? Pontuda. Então tem um entendimento claro de shape language, né? Linguagem das formas, para gerar essa forma mais triangular, mais agressiva, mais dinâmica no personagem, né? Tudo aqui tem vários triângulos, tanto aqui na arma, na parte dessa fita, o cabelo, olha só isso aqui, muito bom, um entendimento muito interessante. E aí também na roupa, né, tem uns grafismos na roupa que gera uma sensação de que é um personagem mais étnico, assim, né, tem uma cultura interessante. E aí o ponto que eu diria só é no restante aqui, né, eu achei que da roupa aqui, no caso, né, eu achei que ficou muito simplificado em relação a esse trabalho aqui. Então olha só o sapato, né? Parece que é só uma forma e não uma forma 2D e não tem acabamento, né? Não tem a mesma característica que você trouxe pro restante do desenho. A mesma coisa que a roupa, né? Eu achei que é só uma forma um pouco amorfa e aí talvez falte um entendimento aí de como construir esse tecido, né? Quando a gente faz um tecido que está comprimido por uma bota, por exemplo, ou por faixas, que nem você fez aqui, né? O tecido, ele vai fazer esse formato de balão, certo? Mas aí ele vai ter uma compressão, porque ele está sendo enrolado em cima dele mesmo. Então ele vai ter essa característica de fazer esse movimento aqui, tá? Então presta atenção na hora que você for observar tecidos assim, vai te ajudar bastante a construir roupas mais interessantes, tá? Próxima menção honrosa é a Lana Araújo, que também estava no último desafio aqui, eu analisei, excelente. Aqui também segue a mesma qualidade, muito bonito o desenho, o estilo também, já tem um estilo muito claro, né, muito próprio da Lana, muito bonito mesmo. Eu acho que o ponto segue sendo o mesmo, se não me engano eu falei a mesma coisa da última vez, eu acho que a roupa, né, aqui o tecido, eu sinto que ele meio que perde forma, tanto em questão de aquele entendimento das formas planas, que eu tinha comentado aqui da Isabela, né? Ela que a gente vê que tem um entendimento um pouco mais elevado dessas formas planas. E eu sinto que a Lana perde um pouco disso, né? Fica um pouco amorfo. E também na finalização da luz e sombra, né? Não é sobre a cor, sobre a luz e sombra. Para gerar mais esse efeito de cilindro que eu comentei aqui, né? Que a gente vê no trabalho da Isabela, tá? Olha para isso aqui porque eu acho que vai ajudar muito na qualidade dos seus desenhos, Alana, que já é muito bom, né? Parabéns. E aí, por fim, tem da Aya aqui, que é professora da jornada e minha namorada. Então, ela não concorre por causa disso, né? Ela
ela é professora, então ela não pode concorrer, mas eu trago aqui como menção rosa. Tá bem legal esse desenho, não tô puxando o saco não, viu? Mas enfim, porque realmente tá bem legal. E é um ponto bem legal que eu acho interessante aqui, é o trabalho do cabelo, que ele tem esse efeito, né, das formas planas, que é bem parecido com o de roupa, né, desse movimento, né, desse serpenteado, que é bem legal. E aí os pontos que eu traria de atenção, né? Eu acho que essa cauda, ela perdeu um pouco de tridimensionalidade. Por quê? Porque você achatou, né? Você fez a famosa forma cilíndrica com uma figura plana reta em cima, e isso transforma em 2D. E aí, nesse caso, essas estampas, elas devem seguir a forma cilíndrica. Então, sempre lembrar disso. Então, elas têm que ter uma curvatura, senão ela perde esse efeito tridimensional. E aí, eu acho que o braço também ficou um pouco alongado, né? Eu acho que essa parte do antebraço ficou um pouco comprido. E eu já comentei, inclusive já tinha comentado para você antes, né? Mas eu acho que a cabeça, o pescoço, a cabeça como todo ficou um pouco fora do torso, tá? Eu acho que eu colocaria ele mais aqui assim, ó. O pescoço e a cabeça para ficar um pouco mais coerente com a posição do tronco, beleza? Muito bom também. Fez até o fundo aqui. Legal. Então bora lá para a revelação dos ganhadores ou ganhadoras. Então por votos, grande maioria dos votos, né, foram esses 3 desenhos que ficaram como finalistas, né? Eu vou selecionar eles aqui, depois vou dizer qual foi o terceiro, segundo e primeiro. Então foi esse desenho, esse e esse. O terceiro lugar ficou para a Isabela Cruz. Então Isabela, ficou excelente seu desenho, assim, a gente adorou bastante, principalmente ganhou muitos pontos em relação ao domínio das formas planas, a renderização aqui, né, a luz e sombra, só realmente faltando um pouco mesmo desse trabalho, esse detalhamento no rosto e na parte ali das roupas que eu já tinha pontuado. E aí, em segundo lugar, ficou a Gabriele Silva e, consequentemente, a Tainá Brito em primeiro lugar. Só pontuar aqui, então a Gabriele mandou muito bem, né? A gente viu aqui que a renderização também de luz e sombra tá incrível, super 3D também, personagem muito bem executado, só realmente falta equilibrar um pouco mais isso que eu comentei da luz e sombra, tá? De pesar um pouco menos e dar um pouco mais de brilho, para não ficar tão esfumaçado, assim, né? Então, com esse aspecto mais borrado, assim, né? Que acaba acontecendo quando tem muita sombra. E aí a gente selecionou quase que unânime, né? A maioria dos votos foi para Tainá como primeiro lugar. Então ela realmente está num nível muito avançado, tá fazendo desenhos incríveis com bom design, né? Boa criatividade, boa capacidade de estruturar o desenho, de fazer uma pintura, uma luz e sombra incrível. Então com certeza é merecido. Então parabéns, Tainá, Gabriele e Isabela, uma trinca das mulheres aí, mandando benzão demais. Parabéns, elas ganharam 2 meses adicional aí de acesso ao curso Jornada do Artista. Parabéns aí, pessoal. Se essa análise de desenhos foi interessante, você aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, não esquece de deixar seu like para esse conteúdo ser distribuído e eu continuar produzindo mais aulas como essa aqui. E se você é novo no canal e ainda não está inscrito, é só se inscrever aqui, ativar o sininho para continuar recebendo notificações de novos conteúdos que eu costumo postar semanalmente. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!